Oi, oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula de hidrologia. Eu sou Thaisa Rabelo e hoje nós vamos falar sobre regularização de vazão. Bom, pessoal, então para começar, a gente precisa compreender a importância desse tema, não só para a nossa disciplina, mas para a nossa vida cotidiana, né? Então, como a gente sabe, o escoamento em rios, ou seja, o fluxo de água nos rios, a quantidade de água nos rios, apresenta uma variação sazonal. E essa variação sazonal, em determinadas regiões, ela pode interferir diretamente e quantitativamente na disponibilidade dos recursos hídricos, né? Quando isso acontece, a regularização das vazões naturais aparece como um procedimento que visa otimizar essa utilização. Para isso, então, né, a regularização propõe um represamento das águas através da construção de barragens em determinadas seções dos cursos hídricos naturais. Bom, pessoal, então, uma vez que haja necessidade da regularização de vazão através dos reservatórios, essa água represada ali pode ser destinada a diversos usos, tá? Então, principalmente ao abastecimento de água, a irrigação, a produção de energia elétrica e a navegação. Outros usos que justificam a construção desses reservatórios são a atenuação de cheias, né? Ou seja, o combate às inundações. Essa é a justificativa principal para a construção do reservatório de Manso, aqui em Cuiabá, tá? A produção de energia elétrica de Manso não justifica sozinha as dimensões do reservatório, tá? Então, a principal função do reservatório de Manso para a cidade de Cuiabá é exatamente a atenuação de cheias e o combate às grandes inundações que ocorriam na cidade antes da construção desse reservatório, tá? E também o controle de estiagens. Então, a escolha, né, a justificativa para essa construção ou a escolha da água reservada ali vai depender exatamente da demanda solicitada pelo sistema pluvial. Bom, pessoal, então em aulas anteriores a gente conversou sobre a variabilidade temporal de precipitação. Algumas regiões, inclusive a nossa região aqui no Mato Grosso, são caracterizadas por períodos muito evidentes de seca e chuva, né? Então, essa variabilidade temporal, ela gera também uma variabilidade de vazão nos rios. E aí, essas situações podem gerar déficit hídrico, ou seja, quando a vazão dos rios é inferior à demanda de determinados usos, tá? Ou também, né, em períodos chuvosos, ocorre a situação contrária, ou seja, o excesso de vazão. Então, qual seria a solução para esses problemas urbanos? A regularização de vazão, ela entra então como solução para essas duas problemáticas, né? Então, ela reduz a variabilidade de vazão através da regularização e o reservatório construído para essa regularização atende os períodos de seca, porque ele acumula água no período chuvoso e essa água pode ser usada para compensar as deficiências, né, hídricas no período da seca. Então, observem aqui nessa figura esses momentos que nós estamos falando. Então, aqui nesse primeiro momento, é um pico intenso de chuva, né? Essa primeira situação aqui. E nesse primeiro momento, então, esse reservatório, ele vai ser responsável por amortizar a água do excesso, né? Causada pelo excesso de vazão aqui, excesso de precipitação, tá? E nesse segundo momento aqui, ó, um pico de extrema seca,
esse reservatório vai ter a função, então, de compensar as deficiências hídricas causadas aí pela falta de precipitação e pela diminuição das vazões, tá? Então, a água que foi acumulada nesse reservatório, aqui nesse momento primeiro aqui, a gente vai utilizar para compensar a deficiência desse segundo momento aqui, de extrema seca, tá certo? Se a gente está falando de regularização, a gente está indiretamente falando também de reservatório, tá? Então, em geral, os reservatórios eles são formados por barragens implantadas nos cursos hídricos, tá? E as características físicas, especialmente a capacidade de armazenamento, vai depender das características topográficas do vale em que o rio em questão está inserido, tá? Então, nessas imagens, a gente tem aí dois exemplos muito importantes para a nossa região, né? Para o Mato Grosso e também para o Brasil. Então, na foto da esquerda, a gente tem uma imagem, né, do reservatório de Manso. O reservatório de Manso, como eu disse para vocês, entre os principais benefícios, né, do aproveitamento múltiplo de Manso, destaca-se aí exatamente a regularização dos ciclos de cheia e seca no rio Cuiabá, contribuindo assim, então, para reduzir os danos socioeconômicos dessas enchentes e dessas inundações causadas, né, pelo período de chuva antes da construção desse reservatório. E aqui à direita, nós temos o reservatório de Itaipu, lá no Paraná. Itaipu é o 7º maior reservatório do Brasil. Só que ele tem o melhor índice de aproveitamento de água para a produção de energia elétrica entre os grandes reservatórios do Brasil. Então, são dois reservatórios de grande importância, tanto econômica, né, no caso de Itaipu, quanto socioeconômico aqui no caso do reservatório de Manso. Bom, gente, então falando de reservatórios, eles podem ser descritos através dos seus níveis e volumes que são característicos. Então, a gente tem dentro de um reservatório, né, a gente tem alguns níveis que a gente vai conhecer a partir de agora, né? Então, a gente tem um nível mínimo operacional, a gente tem um nível máximo operacional, nós temos um volume máximo, um volume morto e um volume útil. Bom, então vamos começar pelo volume morto. O que é volume morto? Nos últimos dias e meses, a gente tem ouvido falar muito sobre essa questão de volume morto, né? No Brasil, nós temos algumas regiões que estão sobrevivendo dessa parcela. O que é uma coisa muito grave do ponto de vista hidrológico, porque o volume morto é exatamente a parcela de volume que não está disponível para uso. Ela corresponde ao nível igual ao nível mínimo operacional. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que onde começa o volume morto, termina o nível mínimo operacional. Abaixo desse nível, a gente precisa ter muito cuidado na operação do reservatório, porque pode entrar ar na turbina, o que causa cavitação e que pode prejudicar, né, o maquinário. E também pode ocorrer a instabilidade no controle da vazão e na pressão da turbina, o que também contribui para a diminuição da vida útil do maquinário. Bom, pessoal, então outro nível muito importante que a gente precisa se atentar ao operar um reservatório é o nível máximo operacional, tá? Esse nível, ele
tá bem aqui em cima, ó, vou destacar aqui para vocês. Essa primeira linha aqui, e ela define aí a cota máxima permitida para a operação normal no reservatório, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção na operação de um reservatório, porque níveis superiores a este podem ocorrer em situações extraordinárias, né? E essas situações, elas comprometem a segurança da barragem. E aí, o volume máximo operacional, ele define também o volume máximo do reservatório, né? E aí, aqui, o volume útil de um reservatório é, então, a diferença entre o volume máximo e o volume morto, e é a parcela de volume que pode ser efetivamente utilizada para regularização da vazão, tá? Então, pessoal, se eu estou construindo um reservatório, projetando um reservatório para atender uma demanda que está em déficit hídrico no período de seca, essa demanda ela precisa caber nesse volume aqui, ó. Quem vai atender a minha demanda é o volume útil, tá? Que é a parcela de volume que pode ser, então, efetivamente utilizada, tá certo? Então, pessoal, uma vez que nós conhecemos as vazões naturais, ou seja, as vazões de entrada, nós podemos calcular o volume para atender a lei da regularização, tá? Essa lei é uma lei para vazões regularizadas que mais se aproxima da regularização total, ou seja, da derivação constante da vazão média, tá? E ela é uma função adimensional que é dada aí por essa fórmula, por essa equação que vocês estão vendo na imagem no centro, tá? Então, QR é a vazão de regularização, que é igual, então, à somatória da vazão de demanda, né? E QM é a vazão média, que é igual aí à somatória das vazões naturais vezes a vazão regularizada, tá certo? Então, a partir disso, a gente tem a vazão de regularização e a capacidade mínima do reservatório determinadas, tá certo? Então, aqui é o que a gente estava tentando desenhar ali, né? O volume de armazenamento, ele deve ser igual ao volume do período de abril a setembro, que é essa área achurada aqui na figura, que são os meses de déficit hídrico, tá?
Daí, pessoal, matematicamente explicando a regularização da vazão, a capacidade do reservatório vai ser equivalente à área achurada na hidrógrafa anterior, tá? Que vai ser dada aí pela área do retângulo. Então, a área do retângulo é equivalente ao volume necessário, que é o VN, tá? Que é o volume necessário para manter a vazão durante os meses de crise hídrica. Então, observem aí, logo abaixo tem a equação que a gente usa para fazer esse cálculo, tá? Isso significa, então, que se deseja uma vazão regularizada constante e igual à média, vazão média, né? E o volume necessário, então, para manter essa vazão durante esses meses críticos vai ser dado a partir dessa equação aí logo abaixo, tá? A área sobre a curva das vazões, ela vai ser equivalente ao volume afluente, tá? Que a gente está chamando aqui de VA. E aí o VA tem, então, essa outra equaçãozinha aí logo abaixo, tá? Que vai ser dado também pela vazão no mês de referência vezes a variação do tempo do mesmo mês, tá? E a capacidade do reservatório, a capacidade mínima do reservatório, ela é dada por essa fórmula logo aqui abaixo, e ela é a capacidade mínima para manter a lei da regularização, tá? Então, nessa fórmula, esse CR que vocês estão vendo é a capacidade mínima do reservatório, que é dado em metro cúbico. VN, né, que a gente já falou, é o volume necessário e ele é dado em metro cúbico também. E o volume, e VA é o volume que chega ao reservatório, né? Então, volume afluente, tá? Que é dado também em metro cúbico. E aí é possível, então, a gente determinar, depois de conhecer, né, a lei da regularização e a capacidade do reservatório, é possível a gente determinar os volumes atuais do reservatório, tá? Agora, para a gente determinar a capacidade do reservatório, primeiro a gente considera o tempo do mês constante, e aí a gente pode escrever a partir dessa equação que vocês estão vendo aí na imagem, onde CR, então, é a capacidade do reservatório, tá? Vazão é a vazão natural, né, em metros cúbicos por segundo. E o T é o tempo de um mês em segundos, tá? Então, aproximadamente 2,59 vezes 10 a sexta segundos. Isso aí, gente, é 30 dias um mês, 24 horas cada dia, né? E 3.600 segundos. É a transformaçãozinha básica, tá? Cada hora. Tá certo? Vocês entenderam isso? Então, multiplicando 30 vezes 24 vezes 3.600, aí a gente tem esse valor aí, tá? Aproximado de T, que a gente falou ali em cima em vermelho, ó, no slide, que a gente está considerando como uma constante, tá? E N é o número de meses em que a vazão regularizada foi maior que a vazão afluente, tá certo? Então, toda essa conversa que nós estamos tendo aqui até agora sobre regularização de vazão, ela vai gerar uma curva, a curva de permanência, tá? Essa curva de permanência, ela também é conhecida como curva de duração, e ela é elaborada a partir da construção de um gráfico que informa com que frequência uma vazão, né, de uma dada magnitude é igualada ou excedida durante um período aí de vazões, tá? Então, observem na figura aí à direita uma curva de permanência típica. Então, essa curva de permanência que vocês estão vendo aqui nessa imagem, ela indica a disponibilidade hídrica ou a vazão em um rio, né? Uma vez que é uma função que caracteriza a frequência da oferta das vazões.
e permite, então, a partir disso, avaliar a disponibilidade hídrica, né, de acordo com as demandas de um determinado rio. Então, em um sentido assim estatístico, essa curva de permanência ela representa exatamente uma curva de distribuição de frequência acumulada e de ocorrência de vazão em um determinado rio, tá?